Olá pessoal, prontos para mais uma etapa para a nossa construção, para a nossa geoficção, para a construção do nosso mundo, para o nosso world building? Então, aqui nessa aula a gente vai aprender sobre as leis da física, a gente vai aprender sobre cosmologia, geografia e cultura. O que a gente deve pensar sobre esses aspectos na hora de criar o nosso mundo? Vamos lá? Fique comigo! Bem, pessoal, na aula anterior a gente estava falando sobre os pontos básicos para a criação do mundo, de cultura, geografia, e é aqui nessa aula que a gente vai explorar isso. Na aula anterior também eu falei para vocês que tem jeito de apresentar superficialmente seu mundo, um pouquinho mais de aprofundamento, e existem mundos que são complexos até para sua exploração dentro do game, né? E se eu quiser apenas apresentar, eu posso? Posso. Se eu quiser fazer um mundo não tão complexo, mas com alguma interação do personagem, eu posso? Posso. E se eu quiser um mundo verdadeiramente complexo, eu posso? Sim, eu posso. Eu posso tudo na hora de criar o meu jogo, né? E como que eu faço para criar cada um? É isso que a gente vai falar. Essas formas de criação de mundo, todas elas têm pontos em comum, são pontos básicos de criação. É lógico que esses pontos vão variar em complexidade e aprofundamento de acordo com o que você quer, mas os pontos básicos da criação do mundo são os mesmos, alguns deles. E lá no Guia de Estudos tem um pouquinho mais, algumas perguntas para você desenvolver bem o seu mundo. Primeiro ponto, leis da física. Sim, leis da física. Eu imagino que você seja um pouquinho mais novo que eu, não sei, mas se você der um Google em erros da física no filme do Superman, do Christopher Reeves, você vai ver que muitas leis foram desrespeitadas e muita gente percebeu isso. Então a gente tem que prestar atenção nas leis da física do nosso jogo. E o que eu quero que você reflita? O mundo que eu estou criando, como a física vai funcionar nesse mundo? Vai ser aplicada da mesma maneira que na nossa realidade? Vai se aproximar da nossa realidade? Não vai se aproximar da nossa realidade? Essas leis, elas poderão ser quebradas? Vão poder ser quebradas, mas de que forma? Tecnológica, como Star Wars, que as naves viajam numa velocidade maior que a da luz, e a gente não tem essa tecnologia ainda? Ou elas vão ser biológicas? Por exemplo, se você olhar no filme Waterworld, que manchou ali, né, a filmografia do Kevin Costner, o mundo era coberto por águas e por esse mundo ser coberto de águas, ele desenvolveu guelras para poder mergulhar e viver embaixo da água. Vai ser biológica? Ou então vai ser por magia? Tem N formas de você quebrar as leis da física do seu mundo, se você quiser quebrá-las. Lembrando que no seu mundo é seu mundo, tudo é possível. Então você escolhe. Aqui eu estou dando alternativas para você fazer essa quebra das leis da física no seu mundo e você pensar em como elas vão funcionar. E a gente também tem as leis do universo. Até agora a gente falou do mundo material. Como a gente vai trabalhar com elas, como a gente vai quebrar. As leis do universo tratam mais da cosmologia. Vai ter algo além do mundo material no seu mundo? O que vai além? Existem seres superiores, entidades, deuses, espíritos? Existe a paranormalidade no seu mundo? E se existir, a comunicação com esse mundo é possível? Todos conseguem comunicar com esse mundo espiritual? Ou apenas alguns são escolhidos, por exemplo, em Bleach? Só os ceifeiros de alma conseguem ver esse mundo espiritual. E aí, o seu personagem é um escolhido para ver esse mundo espiritual? Ou todos têm acesso, ou ninguém tem acesso? Isso a gente tem que pensar. Existe céu, existe inferno? Existe o Olimpo, por exemplo, um lugar como o Olimpo que abrigam essas entidades paranormais? Do que é feito o seu mundo além do material? Qual é a parte imaterial? Se a gente pensar em Avatar, e eu amo esse filme, vocês vão ver no guia que eu citei, tudo é amarrado.
A cosmologia, essa parte imaterial do mundo, era influentíssima, era fortíssima na parte material do mundo e elas conversavam muito bem, eram muito amarradas. E até por isso que a trajetória do nosso protagonista é modificada, tanto pela parte natural do mundo, quanto pela cosmologia dela. A parte espiritual influenciou o nosso personagem, mesmo ele não tendo acesso a ela. Só no final que ele foi fazer uma oração lá, mas tudo bem. Mas ele não tinha acesso à parte espiritual e mesmo assim a parte espiritual influenciou o nosso protagonista. Então a gente tem que pensar nessas leis do universo. Passando do imaterial para a nossa construção completa de fauna, flora, governos, é a geoficção. A geoficção, isso a gente tem muitos aficionados aí por causa dos jogos de RPG. Daí a gente desenvolve relevos, raças, sistemas de governo, sistemas econômicos, biomas, fauna, flora. De novo em Avatar, você viu tudo isso lá. Padrões climáticos que vão ser trabalhados dentro do jogo. Tudo tem que ser relevante para o jogo. Se você cria tudo isso e esses detalhes do seu mundo não interagirem com o jogador, com o gameplay, é trabalho jogado fora. Lembrando, tudo isso só deve ser criado e inserido no seu jogo se for influenciar no seu gameplay. Se os personagens sofrer com calor e eles perdem resistência, se forem sofrer com frio e eles têm que buscar formas de sobreviver, ou se eles têm que buscar objetos para vencer o frio, escalar uma montanha, mergulhar, nadar embaixo d'água, usar animais como meio de transporte. Tudo isso você vai criar relevo, idioma, raça, sistema econômico, tudo isso. Gente, eu tô repetindo porque é muito importante. Porque quando a gente vê alguns jogos que a pessoa ama mais o mundo que ele criou do que a mecânica do jogo, do que o gameplay, esses jogos ficam prejudicados e eles acabam fracassando na hora de trazer o entretenimento para o jogador. Então é por isso que eu tô repetindo bastante, porque isso tem que fixar no seu pensamento. Eu só desenvolvo tantos detalhes assim quando eu quero que o jogador interaja com esses detalhes, aprenda novos idiomas, que ele entre em culturas diferentes e crie um conflito disso. Então é importante que tudo isso tem que ter função no seu jogo se você for apresentar. Se não tiver função, não coloca. Pensando de novo em Avatar, a religião lá dos nativos teve relevância no filme, a fauna, os animais foram importantíssimos no desenvolvimento do enredo. A flora, gente, milhares de pessoas no mundo inteiro choraram na hora que aquela árvore gigante caiu e aquela árvore nem era de verdade. Mas o povo chorou porque viu uma árvore caindo. Ou seja, olha a relevância do mundo dentro do enredo. É isso que a gente tem que trazer para o nosso jogo. Tudo tinha um porquê, tudo estava muito bem amarrado. E quando a gente for fazer a geoficção do nosso mundo, a gente tem que ter isso em mente, que tudo tem que estar amarrado, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um motivo na nossa gameplay. E, por fim, a cultura, que faz parte também da nossa vida. Se você pensar na sua vida cultural, foi ela que te trouxe até aqui, é por causa da sua vida cultural que você está fazendo o curso de jogos digitais. Então, pensar nas normas de conduta de um mundo, na hierarquia social, nas crenças, na forma de pensar, nos valores, na arte, tudo isso te influenciou para você chegar até aqui. Então, isso também é um aspecto importante na hora da criação do seu mundo. Quais são as crenças? Quais são as formas de pensar? Como isso vai modificar o personagem? Como isso vai criar conflitos ou trazer boas experiências para o nosso personagem? Então, assim como no nosso mundo, isso tem que estar refletido no seu mundo. Só que se seu mundo tem várias regiões, você vai ter que fazer a variação dessa cultura. A cultura de Minas Gerais, que é o estado que nós estamos, não vai ser igual à cultura do Amazonas. Só aqui no Brasil, não vamos pensar no planeta Terra, mas só aqui no Brasil a gente tem N variações culturais, a gente tem N valores imbricados em cada região, a gente tem N costumes regionais diferentes. Num lugar a gente toma chimarrão, no outro a gente come pão de queijo, no outro a gente dança frevo. Se a gente for pensar no aspecto cultural do nosso mundo e se a gente tiver várias regiões, a gente tem que pensar nessas variações também, não é verdade? E isso é um trabalho muito mais difícil. Agora, imagina
Se você for criar uma raça alienígena, a cultura, os valores deles têm que ser diferentes do nosso planeta, por exemplo. Porque eles foram criados em situações, em climas, em leis da física, cosmologia diferentes das nossas. Então você não pode aplicar tudo igual. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito boa, é uma tarefa muito boa também. Pessoal, a gente falou dos 4 aspectos básicos: leis da física, leis do universo ou cosmologia, geoficção ou geografia e a parte cultural. Esses são os 4 pontos básicos para a criação do seu mundo. Quando você for começar a criar um mundo depois que você já tiver decidido que ele vai fazer parte do seu jogo ou não, se ele for fazer parte, quando você for criar o seu mundo, você já pensa nesses 4 aspectos. Pesquisa esses aspectos no nosso planeta para você criar o seu. E é isso, pessoal, não tem segredo. O negócio é pesquisar, o negócio é conhecer coisas diferentes, é ler, é ter referência. Eu acho que você tem visto durante todo o curso, todos os professores falando quão importante referências são para a criação de um game. E eu repito aqui, tenha referências, faça pesquisas para a gente poder desenvolver o nosso mundo. Lá no AVA você vai achar algumas perguntas bastante importantes para o desenvolvimento do seu mundo. Comece já a pensar o seu mundo, que a nossa atividade e a nossa próxima aula tem a ver com isso, hein? Vamos lá? Tchau!